Olá, eu espero que você esteja gostando do nosso Conexão Evangelizar, cujo tema é a profissionalização da evangelização. Nós tivemos já a primeira aula, tivemos uma live também, e agora nós vamos ter a nossa segunda aula, que o tema é qual o alcance do planejamento estratégico na evangelização. Qual o alcance, né? Quando nós falamos de planejamento estratégico na evangelização, qual é o resultado que nós vamos ter usando o planejamento estratégico? Então vamos lá. Para uma empresa, o sinal de que o planejamento estratégico surtiu efeito, o efeito desejado, é identificar que o lucro da empresa aumentou. Ou seja, a empresa fez um planejamento para aumentar o seu faturamento, o seu resultado de lucro. E com isso ela faz um planejamento e aumenta o lucro dela, logo esse resultado foi o que ela esperava. Mas na evangelização, o alcance do planejamento, ele é a vida das pessoas. Então, quando nós pensamos um planejamento estratégico para evangelização, nós estamos pensando na vida das pessoas, em alcançar as pessoas com o evangelho. Então, para nós como igreja, significa escolher anunciar o evangelho de forma mais prática e criativa. Então, quando eu penso um planejamento estratégico, eu estou usando toda a minha capacidade intelectual, todo o meu esforço técnico para investir numa evangelização mais efetiva. E aí, quando eu penso evangelização mais planejamento, eu tenho aí uma evangelização com mais parresia, com mais ousadia, certo? Então, quando a gente pensa aí o resultado do planejamento estratégico na evangelização, não é só a questão financeira, que apesar de que a comunidade também cresce na arrecadação, mas eu aumento a potência evangelizadora da comunidade, né? A comunidade cresce na evangelização. E aí outros resultados que a gente vai ver com o planejamento estratégico, né? Uma vida pastoral organizada e criativa. Eu já fiz planejamento estratégico de algumas paróquias e uma das características que é bem comum, pelo menos foram nessas paróquias que eu desenvolvi, é que há um despertar criativo na vida pastoral, porque o planejamento precisa fazer análise de dados, fazer o diagnóstico, fazer tempestade de ideias e uma série de etapas que vai estimulando a criatividade dos agentes pastorais. E também organizando, então eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu preciso dar prioridades, então o planejamento organiza a vida pastoral. Então, se você, enquanto comunidade, se sente meio perdido, a dica é faça um planejamento. Pare tudo e faça um planejamento, certo? Então, ele vai lhe ajudar a organizar a sua vida pastoral. Outra coisa importante é que o planejamento estratégico da evangelização, o foco é a missão. O foco é a missionariedade. Eu vou evangelizar, eu preciso anunciar o evangelho. É Cristo que precisa ser conhecido e amado. Então, eu trabalho o planejamento em vista do crescimento do reino de Deus. Então, o foco sempre precisa ser a missão. Há mais integração pastoral. O planejamento, ele vai exigir que toda a comunidade participe, que todos contribuam, que haja uma integração nos projetos, que haja uma articulação entre as pastorais, movimentos, setores, organismos. Então, o planejamento ele vai ajudar nesse processo. Agora, uma coisa importante, tudo vai depender de como esse planejamento ele é coordenado e ele é estruturado. Tome cuidado, um planejamento que não integra a vida pastoral, ele tem problemas sérios, porque o planejamento estratégico nas organizações, ele serve justamente para alinhar os objetivos e metas, é o que nós chamamos de alinhamento estratégico, onde todos os setores convergem para as metas e objetivos da organização. Então, vou dar um exemplo, se a sua paróquia tem como meta a evangelização dos jovens,
todo mundo tem que estar integrado a esse objetivo, inclusive as vovós, os vovôs lá da Legião de Maria, do apostolado da oração. Todo mundo tem que olhar para a evangelização dos jovens. Isso é integração pastoral. Os recursos financeiros são utilizados de forma adequada. Isso é outro fator importante, gente. As nossas comunidades paroquiais às vezes fazem investimentos muito ruins, na verdade colocam recursos em lugares que não deveriam. Então, quando você faz um planejamento estratégico, você já vai ter um planejamento orçamentário para aquilo. Então, o recurso já está previsto ser arrecadado e também ser gasto, né? Ser utilizado dentro do plano pastoral. Então você já precisa pensar em tudo isso, tá? Uma das coisas que você precisa pensar é o planejamento orçamentário, alinhado ao planejamento estratégico. O aumento da arrecadação financeira, né? Como eu já havia dito na aula anterior, o planejamento ele favorece a arrecadação financeira, porque quanto mais eu aumento a evangelização, mais eu aumento a arrecadação. Isso é fato. Então isso vai facilitar bastante. Além disso, também, quando você tem um planejamento estratégico, você já toma o cuidado de diminuir custos, verificar onde está indo o dinheiro que não deveria ir e organizar melhor a realidade financeira. E a comunidade se torna mais empreendedora na evangelização, né? Isso é muito importante, o empreendedorismo evangelizador. Nós precisamos de agentes pastorais que sejam mais empreendedores no processo evangelizador. Há ainda, por parte dos coordenadores pastorais, dos coordenadores dos conselhos, há ainda muita dependência do pároco. Então, o planejamento estratégico, como ele vai exigir a participação de todos e o envolvimento principalmente das lideranças, você tem aí um crescimento da visão empreendedora da evangelização. Isso não é rápido, isso é a médio e longo prazo, é uma cultura que você estabelece na comunidade, mas você gera um povo, você forma agentes pastorais mais empreendedores na evangelização. Eu costumo dizer também que o planejamento estratégico, ele vai dar um grande benefício, que é o primeiro anúncio ganha força. Quando você estabelece o planejamento estratégico, você vai sempre ter a necessidade de atrair mais pessoas para a igreja, então o seu olhar fica muito focado no anúncio querigmático, né? No primeiro anúncio. Então, e isso passa a compor a cultura organizacional da comunidade. E aí a gente volta a ocupar, na verdade, o primeiro anúncio volta a ocupar o seu lugar de origem na vida pastoral. Toda comunidade cristã nasce unicamente para evangelizar, para que Jesus seja conhecido e amado por todos. Então, quanto mais nós estabelecemos um planejamento estratégico bem estruturado, uma das coisas que ele fortalece é a evangelização querigmática, o anúncio querigmático. A gente sai daquela pastoral de conservação para uma pastoral de conversão. Uma pastoral onde nós vamos transformar a realidade da comunidade. Não é só uma manutenção. O que eu tenho tá bom. Não, eu vou sempre gerar mais pessoas. Então o resultado é sempre mais pessoas evangelizadas e mais conversão. Certo? Então eu trabalho com uma evangelização de resultados. Uma característica marcante durante o desenrolar do planejamento é a compreensão de que evangelizar é ter resultado. E aí eu convido você a ver essa figura, né, que vai aparecer para você. Com o planejamento eu atraio mais pessoas. Sem planejamento eu provavelmente vou manter o que eu tenho, eu vou seguir no ritmo que eu estou, muito mais na manutenção do que na atração, na conversão de novas pessoas. É isso, nessa segunda aula que a gente
tem aí com você no Conexão Evangelizar. Eu espero que você esteja gostando. Convido você a assinar o nosso canal no YouTube, a marcar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E é isso, você pode contar conosco nessa jornada que é a evangelização, tá bom? Deus lhe abençoe e até a próxima, o nosso próximo encontro.